Bom dia, colegas. Primeiramente, queria agradecer à comissão organizadora do ENAPEG por abrir esse espaço para eu divulgar o livro Recursos Naturais do Brasil, que saiu esse ano pela editora Apres, com apoio da FAPESP. Eu vou apresentar uns 5 slides, mais ou menos, para explicar o que o livro contém. Vamos lá. Espera aí. Opa. Apresentar agora. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Muito bem. Esse livro, ele tem 320 e tantas páginas, divididos em 9 capítulos, os quais eu vou apresentar agora, para vocês terem uma ideia do conteúdo. Então, o capítulo 1, 2, 3 e 4 são capítulos mais conceituais, que vão produzir um embasamento conceitual necessário para a compreensão dos capítulos subsequentes, que eu chamo de capítulos empíricos, né, que tratam dos recursos em si. Então, por exemplo, o capítulo 1 trata do conceito de recursos naturais e seus desdobramentos, o falso antagonismo entre renovável e esgotável, entre renovável naturalmente reciclável, enfim, a diferença entre renovável e reprodutível. Eu não posso colocar cana-de-açúcar e floresta, e vento e energia geotérmica na mesma classificação, como é feito atualmente, né, dentro de energias renováveis. Então, esse capítulo faz uma completa revisão conceitual, que depois eu vou mostrar para vocês um quadro, como é que ficou a nova classificação, né? O capítulo 2, ele trata dos pressupostos naturais que explicam a riqueza de recursos do Brasil. Normalmente a gente atribui essa riqueza à dimensão continental, mas não é suficiente, né? Na abordagem geográfica, eu preciso considerar outros fatores, como características climáticas, a tectônica, o relevo, enfim, né? Porque há países de dimensões não tão grandes, mas, enfim, que não são tão ricos, e países com dimensões bem mais modestas que o Brasil, que são ricos. Então, a dimensão em si só, ela não explica, ela ajuda, mas não explica. No capítulo 3, Recursos Naturais e Organização do Território, e ele é bastante ilustrativo, mostrando que a ocupação humana na Terra, em todas as escalas, em todos os tempos, ela é intermediada pelos recursos naturais ou, de alguma forma, indiretamente, pelas características físicas influenciando, né? Então, a gente consegue reconhecer isso em diversas escalas, em diversos tempos. E o geógrafo deve conseguir ler isso, né? Essa relação sociedade e natureza. O capítulo 4 é um capítulo dedicado à energia, porque boa parte dos recursos naturais eles têm uma finalidade para a geração de energia. Então, foi necessário colocar esse apoio conceitual: energia, força, trabalho, potência, eficiência, perdas energéticas, uso racional de energia, etc., né? Notem que cada capítulo ele termina com propostas de atividades para prática e fixação do conteúdo daquele respectivo capítulo, né? O que facilita bastante o trabalho do professor e o uso do livro pelo professor. Aí o capítulo 5 começa já o conjunto dos chamados capítulos empíricos. O quinto trata de recursos naturais minerais não renováveis para a geração de energia, como combustíveis fósseis, né, petróleo, aí tem a questão do pré-sal, etc., o gás natural, o gás de xisto, carvão mineral, e também do urânio, né? O capítulo 6 trata dos recursos naturais minerais não renováveis, renováveis
e inesgotáveis, olha só, existem recursos minerais que são renováveis e são inesgotáveis, né? Então, tudo isso é tratado lá no capítulo 1. Por exemplo, as matérias brutas, né? Para construção civil, agregados, britas, areias, argilas, calcários, etc. E também os recursos naturais minerais não metálicos, né? Os sais, né? Os evaporitos, etc. Solos é um capítulozinho à parte, porque é bem complexo. Classificar solos enquanto recurso é uma coisa bem complexa. Então, ele está ali. Agroquímicos relacionados aos recursos naturais, e depois minerais metálicos ferrosos, com um destaque para o minério de ferro, obviamente, além de outros ferrosos, e os metálicos não ferrosos, com destaque para alumínio e cobre. Agora, continuando aí, terras raras, etc. Capítulo 7, nossa, esse foi um dos que me deu mais trabalho, porque tudo quase é biomassa. Então, biomassa foi dividido da seguinte forma: biomassa para a produção de alimentos, e aí envolve toda a agricultura, toda a pecuária, maricultura, aquicultura, etc. Biomassas para a produção de energia, e aí as biomassas modernas e as tradicionais, e é muito importante distingui-las, porque um país pode ter uma matriz limpa, no sentido de um grande percentual de fontes renováveis, mas se essa fonte renovável for lenha, é uma coisa, né? Se for etanol, é outra, né? Uma biomassa moderna é outra. Então, há que se distinguir isso aí. Biomassas para outros fins, silvicultura, para produção de papel e celulose, móveis, etc. E, finalmente, biomassa relacionada à preservação ambiental, unidades de conservação. Bom, essas 4 dimensões, alimentos, energia, para outros fins, né, silvicultura e preservação, elas parece que disputam o território, né? Mas aí, nesse mesmo capítulo, a gente mostra as atuais formas de produção de biomassa em que essas dimensões elas se complementam, né? Elas não precisam necessariamente serem antagônicas. O capítulo 8 é um recurso, um capítulo à parte mesmo, né? Porque aí há muita revisão conceitual, quebras de tabus, a água é considerada um recurso infinito, inesgotável, reprodutível, enfim, tudo menos o que os livros didáticos colocam como renovável, né? Aliás, o livro didático costuma colocar a água como recurso renovável e, ao mesmo tempo, diz que a água vai acabar, né? Nem uma coisa nem outra. Ela nem vai acabar e nem é renovável, porque as quantidades de água que existem no planeta hoje são as mesmas há pelo menos 2 bilhões de anos, então não existe, não tem sentido falar em renovabilidade. Aí uma parte dedicada às águas atmosféricas, superficiais, subterrâneas, os usos da água para fins de geração de energia, para outros fins, para turismo, enfim, para sistema viário, né? Uma parte sobre dessalinização das águas dos oceanos e também de águas salobras, que é uma realidade de mais de 150 países hoje, não é uma coisa restrita, mas o paradoxo brasileiro, como um país com as maiores reservas de água doce do mundo, tem ainda um baixo acesso, 40 milhões de pessoas sem acesso a regular água potável, enfim. São Pedro procura-se vivo ou morto. Essa é para fazer referência aos discursos em que se faltou água é porque choveu pouco, se inundou é porque choveu muito, né? Como se fôssemos uma sociedade primitiva, né? Bom, enfim, é aí uma parte dedicada à transposição do Rio São Francisco, perspectivas e propostas de atividades. O capítulo 9 e último, ele trata de todos aqueles recursos para geração de energia alternativos e não tradicionais. Por exemplo, energia solar, transformação da energia de radiação térmica, elétrica, os impactos, a situação atual, a participação na matriz do Brasil, energética,
etc. A mesma coisa com energia eólica. Vantagens, limitações, impactos. Tem impacto? Tem. Tem limitações? Tem. Esse capítulo dá uma desmistificada, né, nessas energias, porque a gente gosta muito delas e a gente acha que podia ser tudo assim. Não, não podia. Por muito tempo ainda, a nossa energia vai vir das fontes tradicionais. A energia geotérmica, embora não exista energia geotérmica para a geração de eletricidade no Brasil, existe sim para outros fins. A hidráulica alternativa, energia das marés, ondas, correntezas, etc. E, finalmente, o hidrogênio. Hidrogênio, que é um gás. Vejam, tem vários tipos de gás, né? Tem o gás natural lá do capítulo 5, tem o biogás ali da biomassa, tem o hidrogênio. E o hidrogênio é a grande promessa da revolução energética, principalmente para o setor de transportes, né? E até experiências novas, né? De trens já movidos a hidrogênio, ônibus movidos a hidrogênio, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. E carros movidos a ar, né? Ar comprimido, esse um carrinho de tirar fôlego aí. Raios. Não acaba nunca esse tema. É um tema, de fato, muito abrangente. E, bom, eu tentei colocar o máximo aí de informações e discussões a isso. Eu queria mostrar agora para vocês a nova classificação. Não se classifica mais em renovável ou não renovável, mas sim em duráveis e esgotáveis. Os recursos duráveis podem ser duráveis por 4 razões. Porque eles são, de fato, renováveis, como florestas, populações de animais, etc. Ou porque são reprodutíveis, como agricultura, silvicultura, pecuária, etc. Ou porque são naturalmente recicláveis, como água, nitrogênio, ou porque simplesmente são inesgotáveis, como energia solar, eólica, alumínio, matérias brutas, sal, água. E, por outro lado, os renováveis, que têm 2 subcategorias. São aqueles que são, de fato, finitos, como petróleo, carvão, etc., embora eu nunca vi nenhum recurso mineral se acabar, ou porque são os renováveis mal utilizados. Desculpa, o mal aqui saiu com U, é com L. Ou superexplorados. Então, um recurso renovável ele pode se esgotar. A renovabilidade de um recurso ela está tanto ligada às suas características naturais como à forma de uso, porque ele pode ser renovável, né, como uma floresta, mas ele pode se esgotar se ele for superexplorado. Tá certo? Então, aqui alguns exemplos. Também existe a questão da apropriação imaterial do recurso, imaterial e indireta. Olha, aqui na Praia de Boa Viagem, como tantas outras no Brasil, a paisagem, enquanto recurso natural, está sendo aproveitada de forma imaterial e indireta. Ninguém está indo lá pegar água, areia, nada, para transformar em alguma coisa, mas que se materializa aí no preço dos imóveis, né? Também há que se fazer a diferença entre renovável e reprodutível. Eu não posso colocar na floresta e cana-de-açúcar da mesma categoria conceitual, né? Porque os reprodutíveis são aqueles em que há uma inserção técnica muito forte para acelerar os processos naturais serem acelerados para atender às demandas sociais. Então, essa inserção técnica ela muda tudo, né? Inclusive conceitualmente. E aqui também, mais uma acurácia que nós buscamos, né? Nós não chamamos a energia solar e eólica de renovável, não tem o menor sentido, porque não há reposição, de estoques. Os renováveis são aqueles que se recuperam de forma natural, cujo ritmo de reprodução natural é igual ou superior ao ritmo de uso. Não tem sentido falar isso em relação à energia solar e eólica. Então, eles são simplesmente classificados como inesgotáveis. Tá certo? Aqui está o livro. Existe um cupom de desconto de 20%. O livro está sendo comercializado por 300
desculpa, calma, calma. R$ 150, mas tem desconto aí. Todos esses endereços aqui vocês podem adquirir o livro. Tá? Deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Isso. Só para dar uma mostrada, ele é bastante ilustrado, tem mais de 100 páginas coloridas, olha aqui as quebradeiras de coco, de babaçu, enfim, é um livro muito... Ele está todo rabiscado, porque esse é o exemplar meu que eu uso para aula. Mas, enfim, é um livro bastante agradável assim de utilizar, de trabalhar com ele. Né? Bastante ilustrado, com dados muito atualizados, e todos os dados e informações têm as fontes aqui nas notas de rodapé, para caso, daqui um ano, dois, quem estiver usando quiser fazer a atualização dos dados, vai ali no link e atualiza, não precisa esperar sair uma nova edição. Só dá uma olhada nisso aqui. Petróleo. Nós temos capacidade de refinar 2.400 barris por dia, e só refinamos 1,6. Isso aconteceu depois de 2016. Né? E quase tudo isso que nós deixamos de refinar, nós importamos agora dos Estados Unidos, ou seja, houve uma sabotagem aí. Bom, deixa eu parar, eu acho que o vídeo não deve ficar muito longo aí, é só para despertar o interesse em vocês, tá bom, colegas? Queria mandar um abraço para todos, dizer que eu estou com muitas saudades de todos vocês e dos eventos em que a gente chegava presencialmente, encontrava os colegas, nos abraçávamos, e isso, se Deus quiser, em breve, nós voltaremos a viver isso em breve. Um abraço a todos e um bom evento aí para todos nós. Deixa eu ver, sair aqui, vamos para a gravação. Aí.